Heaven, I'm in heaven. Tô procurando vocês, tá? Tá, Tô eu vou procurando desligar a, esse microfone. a Paula Vou desligar o mic aqui. e eu tô procurando o Mário. Oi. E eu tô achando que eu vou pôr um fone de ouvido hoje. O que vocês acham? Vai, testa, testa. Você tá de fone de ouvido, Paula? Tá. Sim. Ótimo. 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 A gente tava Ai, conversando. gente. Vocês estão me escutando bem? Sim. Uhum. Sim. A gente estava falando na semana passada. Bom dia. Mentira, a gente já Bom estava dia. conversando agora. Esther Giglio é só parente, índio. Ela é a minha tia. Hum. Ela participou da primeira também. Ela fez pergunta depois de raspar a língua. Depois ela vai me falar aqui o que ela queria saber mais. Mas na semana passada, quando a gente tinha falado dos ciclo circadiano, e aí depois a gente chegou a falar das fases da vida que a gente tem. Aí eu escrevi aqui a fase K. O que foi? A fase Pita e a fase Vata. Tava fazendo alguma coisa. O que você tá fazendo? Filtro? Ah, eu não vou botar filtro, não. Eu vou ficar Eu com essa cara de coloquei. maluca Aí, ó. mesmo. Gente, olha isso. Semana passada a gente tava falando de quê? Vai. Não, Foco, foco. foco. Vamos parar de zoar. A gente estava falando das fases do ciclo circadiano. Então, os momentos que a gente tem no dia que tende a ter um desequilíbrio maior em cada um dos doshas. E o que a gente faz para manter o equilíbrio, certo? Durante o dia. Durante o dia. Aí, no finalzinho da nossa conversa, a gente chegou a falar assim, puxa, mas agora estamos na fase mais... Aí eu falei, vata. Aí a Mari já pegou e falou, não, você é pita. Eu falo, não, eu já estou no vata. Porque, tipo, 45 anos, na pré-menopausa, já estou me sentindo a seca, a uva É passa. velhinha. A uva passa. E aí a gente falou, não, vamos falar mais sobre isso na semana que vem. Para poder, não é para ficar falando, né, como sempre. Cada um é um. Mas o que a gente sabe é da natureza, como ela é perfeita e como acontece para a gente funcionar direito, a gente precisa dessa fase mais cafa, quando a gente vai nascer, quando a gente está na fase de estruturar o físico, o corpo e tudo mais. Quando a gente está na fase mais da ação, da transformação, que a gente vai até lá, vai uns 50 anos, vou falar 50, a fase pita. 60, 50 e 60. 60 60? anos. Tá bom, há controvérsias. Mas, não. Mas para tudo Com isso não é certeza. uma... Não, Tudo é a então, mente. Não, na atualidade, né, na realidade hoje, eu acho, assim, você observa, as pessoas com 60 anos ainda estão ativas, super, né? super. Então, assim, se fosse 1000 anos atrás, talvez com 30 já estivessem entrando na fase vata, né? Já, o envelhecimento e tudo, mas hoje em dia não é mais assim. Mas no livro do Ayurveda, né, fala de 60 a 5.000 É anos. isso, exatamente. É isso. É isso. Que começa, né, é isso. Mas é isso, é para vocês continuarem falando, vocês entenderam isso? Que é para... Eu só comecei. Eu só Não, comecei, eu só queria dar a introdução, agora vocês é que vão falar. Então, assim, vamos retomar de novo, então. O que é essa união de dois elementos da natureza que formam um dosha e para que serve isso e em que momento da nossa vida a gente tem predominância desses dois doshas. E o que significa ter a predominância deles, né? Então, por exemplo, eu vou tentar sintetizar aqui de uma outra forma assim que eu entendi. Vamos ver se eu entendi certo. Todos nós temos os três elementos, certo?
Os três Três doshas. doshas. Os 5 elementos combinados. Só que cada um Três tem uma doshas proporção. físicos, né? É bom falar, né? Que tem dosha mental também, mas os 3 doshas físicos. Tá, isso já vai começar a atrapalhar, a galera vai sair daqui. Não, não Tava é tudo atrapalhar, bonitinho. Eles é estavam uma tudo espiral de bonitinho aqui para conhecimento. entender. Aí A vão falar gente, assim, ai, tá complicando. conhecimento nunca é demais. Não, não. Tá tudo dentro do conhecimento. Os doshas físicos, a gente tá falando de corpo, né? Mas tem a mente também. Né? Então vai. E aí a gente tem essas combinações. Então, por exemplo, tem pessoas que têm, vamos supor, 60% vata, 30% pita, 10% kapha. Uhum. E o que acontece quando você está nessa fase pita, nessa nossa idade, há um aumento dessas características na nossa Constituição, certo? Vamos lá, explica você. Na verdade, não é que aumenta, né? Na verdade, assim, cada um tem a sua característica e tudo mais, só que é um momento, né, ali que o metabolismo, ele tá preparado, ele tá numa fase mesmo de fazer essas transformações, e independente da Constituição, da Prakriti, né, que a gente fala que é da Constituição que a pessoa nasceu, ela vai viver aquela transformação. Só que aí, quando a gente aplicar isso para a Constituição individual, é que cada um vai ser de um jeito. Né? Então, assim, eu tenho uma Constituição que pode até ser a mesma, né, assim, grosseiramente igual à sua, mas eu vou viver de um jeito e você vai viver de outro. Mas, de modo geral, é uma fase que as pessoas trabalham, estudam e têm transformações para fazer, né, empreender, que é uma fase, que é tudo coisa pita, né? Empreender e viver a vida e trabalhar e ter filho ou não, né? Ter um projeto, alguma coisa. Então, assim, é uma fase propícia para acontecer isso. E para todo mundo acontece, né? Desse jeito. Para todo mundo acontece com essa facilidade. Eu vejo assim, é uma facilidade de acontecer nessa fase. Vai chegando uma fase, por exemplo, mais vata, que é mais no final da vida, vamos dizer assim, né? Final, assim, que é um momento mais de ficar mais calmo, né? De ter mais problemas, né? Se não tiver bem equilibrado, de ter mais problemas mentais, né? Por exemplo, ansiedade, ter problemas do movimento, né? Que é uma fase mais seca, né? Uma fase mais realmente porque vata quando, na verdade, a gente tem que sempre deixar assim diferenciado que é quando está em equilíbrio e quando está em desequilíbrio, né? Mesmo vata no final da vida, né? Quando ele tá, a gente fala dessas doenças, dessas coisas tudo, mas quando está em desequilíbrio. Mas quando a gente fala de uma fase vata no final da vida em equilíbrio, também é mais seco, mesmo estando em equilíbrio, né? Comparativamente com o que aconteceu antes, né, com a fase anterior, ela vai ser mais seca, vai ser mais, vai ser diferente, assim. Então, é isso. Tá, a Mari vai falar? Pode falar. Não, pra mim é assim, ó. Tipo assim, pra mim, quando eu penso isso, eu penso uma linha do tempo. Ainda bem linear, no raciocínio ainda bem. Aí, tipo, de 0 a 20, fase capa, que é tipo, nutrindo, crescendo, acumulando a criança, não sei o quê. Ainda tá letárgica, ainda não sabe o que vai fazer, ainda tá, digamos assim, acumulando conhecimento. Ver o que vai fazer da vida, até os 20. Depois 20 aos 60, você já acumulou tudo o que precisava, né, para se constituir gente e tal, corporalmente, e aí você vai para ativa. E aí você transforma, você trabalha, que nem vocês falaram aí, né? Você vai criar coisas nesse momento. Tá. E depois dos 60,
você vai, digamos assim, ficando mais sábio com tudo que você aprendeu na vida. Então é um momento que você vai cuidando também da cabeça para não, né, para não ficar muito agitado. Vai diminuindo o ritmo do corpo, né? Porque você já não. Então você vai cuidando. E é uma fase mais assim de sabedoria. Na minha cabeça Mas tem essa linha assim. Pode falar. Isso. Mas, Pode falar. isso é o geralzão, assim, né? Porque o que eu penso é isso, é o geral, mas como cada um, né, tem uma. Por isso que às vezes a gente vê, né, assim, por exemplo, ainda mais hoje em dia, né, assim, aquela ideia, né, a gente estava até falando sobre isso, acho que foi antes da gente entrar aqui, né, que aquela ideia, né, do vovozinho que não faz nada, tudo. Tem gente com 70 anos, gente, correndo, fazendo maratona, entendeu? Então, assim, se a constituição da pessoa é muito ativa, ela tem vitalidade, ela vai fazer, vai continuar fazendo. Não tem muito. Mas, mesmo, né, que é isso que essas coisas marcadas aí que a gente está falando, né? Mesmo sendo ativa, mesmo tendo uma constituição que é mais pita, você vê diferença, né? Comparando ela jovem com ela né, mais idosa, vamos dizer assim, nessa fase mais, né? Mesmo fazendo todas, né? Ela tá diferente, ela não é igual, né? Ela é ativa comparado com outra pessoa que tem outra constituição. Então, tem a constituição dela, né? Tem o jeito dela. Porque tem isso, né, Paula? Não sei se você já ouviu várias vezes, assim, a pessoa mentalmente, ela tá ainda ativa, mas o corpo dela pede alguns cuidados, algumas cautelas, porque às vezes a pessoa de 60 ou 70 quer subir para trocar uma lâmpada. É isso. Por isso que eu falei do doxa mental, que a Angela falou que eu tava complicando, mas não é, entendeu? Tipo, tem que pensar nisso também. A pessoa vai estar ativa, você vê que é um senhorzinho ou uma senhorinha mais ativa, só que tem as limitações. Então você não tem a mesma força de um menino de 20 ou de uma pessoa de 40, né? Mas aí você vai fazer, você tem capacidade, de jeito nenhum, você vai cortar isso, mas você vai aceitando aquele. Vai adaptando, adaptando a nova realidade. Então, saber disso, eu acho a importância de saber dessas coisas é assim, olha, isso pode acontecer, então o que eu posso fazer para ser uma coisa leve, para ser uma transição, assim, né? Também não vou ficar parado em casa sem fazer nada só porque eu não tenho mais tanta força muscular. Mas então eu vou manter isso, né? Como eu faço para manter? Para ser saudável, para ser, né, uma longevidade, né, saudável, assim, né? Que aí o Ayurveda fala muito, né, da terapias Rasayana, né? Que são alimentos que dá pra gente nutrir realmente o nosso corpo, nutrir a mente, né? A mente, ela é totalmente influenciada pelo que a gente nutre no nosso corpo. Então, saber disso, né, ajuda a gente a até programar mesmo como vai ser, né, as próximas fases. Como eu faço... Pô, eu tô aqui. A gente estava falando também sobre isso, falando muito, né? Teve um final de semana que fiquei falando, tá, como que eu, né, vou prevenir que as coisas vão acontecer? Para isso que o conhecimento do Ayurveda é super rico, assim, na minha opinião. A gente pode tratar a doença? Pode, mas sabendo dessa nossa natureza, sabendo que a gente vai começar a vida, né? As primeiras fases da vida vão ser de um jeito, depois vai ser... Então, como eu posso, né? Tirar proveito de todas as fases? E tem uma coisa que é muito doida, né? Que assim, parece que a gente fala que a sociedade, a gente lê muito e escuta, né? Que essa sociedade agora, ela é vata-pita mesmo, né? Vata, né? Ela, essa aceleração, esse movimento e tudo mais, essa competição do pita, tudo. E é uma sociedade que valoriza a juventude. Valoriza a juventude. Então, assim... Criança não pode ser criança já tem que ser evoluída, já tem que saber tudo. E as pessoas mais velhas não podem ficar mais velhas, elas têm que ficar jovens para o resto da vida. Sim. E aí deturpa muito, né?
porque Exatamente. engole muita coisa que precisava acontecer para que tivesse esse equilíbrio lá na frente, para que a longevidade chegasse e chegasse com muita saúde, né, e com muita sabedoria. Porque se você vai atropelando todas essas fases, todo mundo tem que estar numa mesma linha do comercial, da propaganda, né, do padrão, quer dizer, bota todo mundo dentro de uma caixa só, a gente acaba se perdendo. E aí fica todo mundo realmente com os distúrbios, principalmente os distúrbios do agravamento que tem, né, de cada uma desses doshas. Então vai. Esse embotamento do kapha, essa parte das doenças mentais, da ansiedade e o problema do pitta também, né, da saúde, sempre faltando alguma coisa. Então é isso que eu queria entender com vocês, assim. Como que respeita cada uma dessas fases e o que a gente precisaria fazer dentro do nosso círculo, com os nossos filhos, com os nossos amigos, para poder explicar que cada uma dessas etapas vai ter uma característica que, se a gente ir lá conduzindo, a gente vai trazer maior estabilidade, conforto. O que vocês acham? Ó, eu tenho... Posso falar, Paula? Você quer falar? Pode falar, Mari. Que me ocorreu, né? Quando você fala assim, o que a gente pode dizer para as pessoas? Eu digo assim, cada vez mais eu digo menos. Tipo assim, ó, me observo mais e introjeto as ações em mim. E ponto. Pensei Mais a mesma do que coisa. ficar. Você pensou? Por exemplo, a gente estava falando aqui, fase pita, é momento de transformação, trabalho, não sei o que. Eu vou dar exemplo aqui particular, né? Tô grávida. E aí é uma fase bem capa, né? Que a gente vai acumulando. E tô lenta, tô devagar, a cabeça esquece. Então, assim, aquilo que eu era, tipo, super, tipo, vamos lá, trabalho, não sei o que, eu tenho que respeitar esse meu momento. Não tem nada a ver com gravidez de ser doença. Não é doença. Mas ela me exige que eu não consigo correr mais. Eu tô com 35 semanas de gravidez. Eu não consigo malmente caminhar. É aquele negócio assim, tipo, é bom mexer, nananã, mas tá difícil. Então, assim, como que eu posso aceitar? Porque aí a minha mente fica, né? Tipo, quero fazer isso. Aceitar a minha limitação, a minha condição atual, para eu viver ela e poder me relacionar com o outro. Mas nem por isso eu fico, né? Tipo, explicando por que eu tô lenta, por que eu não tô, porque eu suspendi o trabalho, porque até posso dizer, ó, tô diminuindo o trabalho, né? Aqui as lives com vocês provavelmente também vão diminuindo aqui comigo. Talvez seja essa última, que eu já tô assim, tipo, 2 alta. Mas a mente quer, né? A mente quer continuar, nananã, e como eu escuto isso? E aí se eu faço em mim, o outro me vê e aí, tipo, observa ou pergunta, qualquer coisa. Mas eu não tô... Tipo assim, é esse exercício, né? Não ficar querendo explicar pro outro. Eu faço, tento, né? Justificando o meu estado, apesar de... E ao mesmo tempo recebendo, né? Os cuidados, os paparicos, né? Me veio isso. Você falou uma coisa interessante, assim, né? Me ocorreu também quando a Ângela estava falando isso que você falou. E outra coisa, assim, é o quanto a gente se compara, né? Quanto a gente compara um ao outro. E aí, assim, esse conhecimento, assim, que o Ayurveda fala, né? Dessas fases e tudo mais, é a gente com a natureza, né? É a gente observar os ciclos da natureza né, e não para ficar comparando. E aí a gente fica comparando um com o outro, sendo que cada um é tão individual, e aí isso que dá esses tilts todos. E aí, fora isso, tem todo um sistema também, que é o que a gente já também estava conversando antes de entrar aqui, que a realidade é de um jeito
E aí você tem que seguir um protocolo, vamos dizer, né, se encaixar, tipo a Mari, né? Se ela estivesse trabalhando, por exemplo, e grávida, ela teria que dar conta do trabalho, mesmo estando numa condição que ela não dá. E aí? E aí? Né? Como que ela vai fazer? Então, e essa coisa, né, de que a sociedade está muito pita, está muito... É isso, né? Aí as mulheres tomam anticoncepcional para sempre, porque aí não tem a variação hormonal, e aí ela produz igual o homem, que o homem não tem variação hormonal, e aí a gente fica todo mundo igual, homem, mulher, e aí vira, né? Vira um samba do crioulo doido. Opa, Assim, rapidão, o que fazer, né? O que fazer com isso, né? Eu não sei. não, O que eu pensando fiz nisso, foi assim, eu fui me adaptando em algumas coisas. É do jeito que eu queria? Não, não é, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, né? Mas tem coisas que não dá mais. eu pensando nisso, na primeira gravidez, eu trabalhei até, fui quase É até isso? 37, e eu tinha que dirigir. Eu nem percebia, gente, se eu tinha uma barriga, se tava doendo, não sei o que, eu tipo só ia. Dessa vez eu falei, eu trabalho online, né? Criei outras formas de fazer e consegui dizer, ó, vou diminuindo o ritmo, vou terminar os atendimentos agora um pouco mais cedo, porque não tô dando conta. Também envelheci, né? 5 anos, a minha gravidez já agora já não é igual a de 5 anos atrás. Eu já não sou mais nenhuma novinha, então tudo isso junta, né? Tipo, se você é mais nova, tá grávida mais nova, ou se tá, né? Tipo assim, se o seu trabalho exige, se não exige. Mas como você pega isso e traz uma forma mais equilibrada, né? Trazendo equilíbrios. E é muito particular, né? Do que você... Pra você, né? Seu equilíbrio, né? Que é isso que eu acho que é o tchan, assim, né? Não o equilíbrio do outro. Tá, o outro não Geral, tá regras, conseguindo. né? Ou da regra. Exato. Exato. Como que eu vou falar o que que é, né? Assim, para mim tá funcionando assim, né? Mas ainda tem coisas que dá para arrumar, mas e pro outro, cada um tem que sentir isso. E é isso que eu acho que falta, esse sentir mesmo, sabe? Qual é a minha necessidade? Aí vem outro desafio, como fazer isso? Como ter essa coragem de fazer, né, Mas acho que cada vez mais a gente vai conseguir, assim, sabe? Satisfazer mesmo as nossas necessidades, né? Cada um tem a sua, né? E aí cada um tem poder pensar, poder sentir e caminhar para isso, assim, para não, isso eu não aceito, isso eu não, né? Não dá para mim, isso não, enfim. Para uns mais fácil, para outros menos, mas eu acho que é um caminho. Não sei se vocês sentem isso, não sei se vocês percebem que não é todo mundo, lógico, né, que tem essa consciência, tudo mais, assim, mas não sei. Mas eu acho que você está falando é assim, se você sabe que alguma coisa é boa ou ruim para você, como você faz isso cada vez mais, né? De acordo Sim, com o que você percebe, você de sente você. de você, né? Mais do que seguir Que eu regra, acho né? que isso que é o que vale, assim, do Ayurveda, né? A gente falar, né, essas fases todas, tudo é legal você observar, mas e aí? O que eu faço com isso, né? Eu gosto muito de trazer pra prática tudo, assim, sabe? Não gosto de ficar na teoria só, né? Que é importante saber, mas só teoria? Por quê? Né? Por quê que eu vou levar isso pra onde, né? Tem que ver utilidade, né, pra isso tudo que a gente estuda. E o Paritoshi sempre falou isso pra gente, né? Traz pra realidade, traz pro dia a dia. Lê no livro, mas, né, traz aqui, né? Pra que serve tudo isso, né? Como que a gente adapta para os dias de hoje, com a sociedade que a gente tem hoje, com a gente mesmo, né? E é um caminhar, assim, é uma coisa que vai sempre se moldando, vai sempre se Como é que tá adaptando. chegando para você aí, Angel? Eu tô ficando quieta porque foi assim, eu vou falar bem a verdade, né? A semana passada, a gente tava falando e eu tava assim, muito agitada. E aí eu fiquei falando em cima de vocês. Na hora que eu fui editar, eu tô falando até baixinho agora, tá? Porque talvez eu corte isso. Na hora que eu fui editar pra colocar lá no podcast, só tinha a minha voz e eu atropelando todo mundo. Aí eu fiz assim, um acordo comigo. Hoje eu vou escutar. Eu só vou escutar. Aí eu peguei e silenciei o meu microfone aqui, ó, pra eu não interromper. Cada vez que dava vontade de interromper, eu fazia assim, ó.
que eu queria escutar vocês. Isso de silenciar é muito legal. Eu silenciei aqui também, porque é um exercício, né? A gente escutar, né? E só escutar e, nossa senhora, interiorizar. E a vontade de dar exemplo, é tão ridículo isso. Ridículo, eu digo, da minha posição, gente, pelo amor de Deus, né? Não tô... Mas assim, tudo parece Por que na sua posição, Não, doida? eu tô falando assim, ó. Tudo parece que eu tenho que dar um exemplo para poder dizer que eu entendi. Então, assim, eu concordo com o que vocês estão falando, aí eu quero dar logo um exemplo para falar assim, viu, aprendi, viu? Eu também sinto isso, viu? Aí vai dando aquela angústia. E assim, o meu maior exercício hoje, nessa live, foi assim, abrir e ficar escutando. Vamos ver o que eu consigo. Quanto eu consigo segurar o meu impulso de atropelar as pessoas para poder aparecer, ou para falar, ou para dizer que está entendendo, sabe? Que tal se a gente conseguisse entender e entender? E fazer a cara de entender. Que pode ser com um sorriso, mas pode ser sem nada. Então é nessa posição que eu tô hoje. Não é sobre as fases. Não, mas no meu caso, não é sobre as fases. É sobre controle. Por exemplo, eu tô lenta, eu falo, gente, aí em cima de vocês. Só que agora eu tô lenta, aí eu olho vocês e tipo, vejo, observo. Daqui a pouco eu falo, mas eu tô espantada comigo. Eu tô assim, tipo, o que é que tá rolando aqui? Eu não me reconheço. Tá muito difícil. Eu tô assim, tipo, quanta quietude. Porque é a sua natureza, né? Assim, a sua natureza é ser mais ativa, né? Interrompeu o outro. Vasta geminiana. Não. Mas é o jeito de falar, jeito de, né, de se expressar, né? Mas é que tá, né? Aí se tá desequilibrado, né, fica demais, né? Fica muito. Agora, se não tá, é uma criatividade, né, é isso. Sempre trazer essa coisa do equilíbrio, desequilíbrio. Mas eu achei legal o que a Índia falou, né? Ela tá praticando. A gente observa o nosso desequilíbrio, digamos, e aí a gente precisa exercitar, porque não tá assim, tipo, agora eu já sei fazer. Tipo, deixa eu desligar o mic, deixa eu ver, observar, né? Tá interessante. Mas eu vou te contar por que eu tô fazendo isso. Porque, assim, cada vez mais por muito tempo eu ficava assim, puxa, por que eu fiz aquilo? Puxa, por que eu fiz aquilo? Porque eu não estava observando, né? Eu estava ali fazendo sem observar. Como a gente está com esse intervalo de uma semana, e como nesse intervalo eu falei para vocês que eu faria aquele negócio de colocar isso aí em podcast e tudo, então tem algumas partes que eu vou cortar, então eu vou escutar novamente. Então, essa saída, né? Essa olhada de fora, de cima, para aquilo que está fazendo, dá a oportunidade de você fazer pequenas mudanças. Não que eu sou perfeita, imagina. Próxima conversa eu já vou estar atropelando vocês de novo. Mas é que hoje eu estou aqui consciente de que eu não poderia atropelar. Porque tinha frases da Mari, por exemplo, que ela estava mais desse jeito, quietinha. Tinha umas frases dela que estava tão bonitinha, estava saindo direitinho. E eu estava... Aí eu não tinha como cortar. Aí eu tinha que tirar a frase dela, porque não fazia sentido nenhum aquele atropelo. Aí eu falei, não, hoje eu vou ficar aqui. Eu vou Você fez uma meditação, então, né? Você olhou de fora, você meditou naquilo ali e ficou... Nossa, eu tô me sentindo prestando atenção. Eu tô me sentindo muito esperta agora. Agora eu tô assim, tipo, já vou ligar pra eu já vou ligar pra Cláudia, já vou falar pra ela me dar estrelas, porque olha, eu aprendi tudo que você me ensinou. Gente, é isso. São 10 horas, eu tava pensando. Vamos. É tão gostoso falar com vocês que eu tô assim, tipo, não quero e quero, né? Então, assim, se eu falar com vocês que eu quero participar, eu venho pra live 9 horas. Se não, que tal? Isso. Tá bom. Combinado, Mari. Você tá livre agora pra sentir aí, né? Qual a necessidade. Se a necessidade for ficar quietinha. Se a necessidade for ficar quietinha, for ficar numa boa, né? Já tem muitas obrigações aí. Vamos fazer isso, então. Então, a gente vai dar essa pausa no grupo de estudos, né, Paula? A Mari... Isso. Então, a gente dá uma pausa
A gente não No se grupo de encontra estudo, Estudos, sim. mas não é da no grupo de live. estudo das 8, é. Aí a E gente aí, 9 faz a horas, a gente live, vem pra live. a gente 9 faz. horas. E a Mari Então, entra se ela puder, se ela quiser. ah, mas eu Combinado. queria tanto que alguém falasse que quer ouvir, porque eu não gosto desse negócio de ficar falando por falando. Não, a Bom, gente não se tá falando alguém. por falar. Uai. Tá bom, tá bom. A gente fala do que a gente quiser naquele dia. Com Ô Mari, certeza. ô Mari, Ah, chá de bênçãos pra você. Muitas bênçãos para Mari, Clarice. É Clarice, não é Clarissa. Clarice. Clarice. Clarice, E Ai, Tutu. coisa linda. Lucas e Muito Thiago. fofa. É, É. Muitas e muitas bênçãos. Ai, gente, que delícia. A gente vai se comunicando lá nos. tá bom. Sim, com certeza. Fica Então tá bem, então, bom. minha flor. Beijo, beijo. Beijos, beijos. Boa semana pra Beijo. vocês. Pra Tchau, tchau. vocês Vocês também. também. Tchau.